Falamos aí do Bruno Henrique, está numa situação ruim e pode piorar, porque tem fato novo sobre isso, né, Raíza? Tem fato novo, né? O STJD soltou uma nota oficial explicando a situação, que abriu um inquérito para investigar o Bruno Henrique depois do indiciamento feito pela Polícia Federal. E o jogador, né, pode, aí dentro dos próximos 30 dias, ser suspenso, por exemplo. É uma das situações que podem acontecer, Ilan. Então, o STJD vai analisar essa situação, recebeu também as provas, enfim, toda essa situação, e vai ficar difícil, né? O responsável pelo caso dentro do STJD é o Luiz Otávio Veríssimo Teixeira. Então, ele recebeu já da Polícia Federal as provas, toda a documentação que está na investigação, e vai analisar aí, e deu um prazo de, no máximo, 30 dias. São 15 dias, mais 15 dias prorrogáveis para a gente ter um veredito aí. Então, o que pode acontecer, Elan, é uma suspensão preventiva do Bruno Henrique, tá? E aí pode recorrer, o Flamengo vai poder recorrer para ele continuar jogando dentro desse período, mas realmente é uma situação muito delicada e a gente tem visto o Bruno Henrique muito abaixo, especialmente nos últimos jogos, atuações muito abaixo do Bruno Henrique, e é claro que não tem como desassociar essa situação. A gente imagina que tudo isso está afetando sim a cabeça do Bruno Henrique. Não sei se vocês viram no final de semana o choro do Lucas Paquetá depois de levar um cartão amarelo, a situação do Lucas Paquetá também é uma situação muito preocupante, e eu li hoje de veículos lá na Inglaterra dizendo que o West Ham analisa até dar uns dias aí, liberar o Paquetá dessa reta final da temporada por conta do estado emocional. Então, assim, não tem como desassociar uma situação dessa. É uma situação muito grave, que afeta a carreira do jogador, o prosseguimento da carreira do jogador. E aí, enfim, na minha opinião, o Bruno Henrique está, sim, sentindo tudo isso. Não sei como é que vai ser, por exemplo, a resposta dele hoje, depois de um fato novo. Mas acho que o clube deveria pensar também em preservar o jogador e preservar a si mesmo. Porque o clube também tem que ver os seus interesses. E se tem um jogador ali que não está bem, que não está conseguindo entregar por conta de problemas pessoais, acho que o clube tem que entender isso e muitas vezes não adianta você insistir, porque você acaba prejudicando também o próprio time, Lan. Situação difícil do Bruno Henrique. Quero só pontuar aqui, antes de a gente continuar nesse assunto, que a Placar está com uma novidade no ar, tá, galera? Presta atenção, porque a Placar tá com uma newsletter novinha em folha para você, que entra lá no site da Placar, placar.com.br, faz o seu cadastro e passa a acessar, passa a receber diariamente todas as notícias mais importantes do futebol, do esporte, pela newsletter da Placar. É só colocar o seu e-mail lá do cadastro, vai lá no site da Placar, assine a newsletter e passe a receber essas informações diariamente de grátis. 0800, vai lá, conta aí com a nossa newsletter da Placar, a grande novidade, mais uma novidade aqui da Placar. O Papa já falou do Bruno Henrique. O Pedrosa, eu já tinha dito isso aqui também, né? Eu não consigo imaginar o Bruno Henrique tendo tranquilidade, só para concluir, foco para jogar, né? Antes de passar a Pedrosa, são 30 dias, 15 mais 15, tá? 30 dias, então, para eles responderem, para eles julgarem, né, Raiz, essa questão da punição, da suspensão do Bruno Henrique. Eles estão descartando suspensão preventiva, pelo menos por agora, mas em até 30 dias ele pode ser punido e pode pegar 2 anos de suspensão. Ele já está com uma idade avançada. 34, não é isso? Isso é na esfera desportiva, né? É bom destacar que o STJD... na esfera desportiva, porque a esfera criminal, ele é réu primário, então ele poderia recorrer, de repente nem seria... nem sofreria nada, faria uma negociação penal, não sei exatamente o que eu sei, que eu não entendo muito bem disso, não é a minha praia, mas eu sei que o que me explicaram rapidamente se ele for julgado na criminal, talvez ele nem tenha que cumprir nada. Isso aí é uma situação que tem a negociação penal e tudo mais, é um processo demorado, criminal é demorado. Agora, na justiça, no STJD, na desportiva, que o processo acabou de chegar, as provas chegaram e que antes eles não estavam fazendo suspensão e nem julgando nada porque não tinham as provas. Agora as provas chegaram. É o fato novo que eles precisavam. O fato novo chegou. Agora sim, eles vão marcar essa audiência, eles vão fazer em até 30 dias
esse julgamento. Pode ser rápido, foi rápido, de alguns outros jogadores foi bem rápido, tá? Só para deixar claro, teve julgamentos rápidos, tiveram julgamentos rápidos aqui no futebol brasileiro. Bruno Henrique tem 34 anos, é isso? Tá correto? 34 anos, tem mais 1 ano e meio de contrato com o Flamengo. Se antes estava parecendo que esse 1 ano e meio não seria afetado e ele seria finalizado, hoje eu estou achando muito estranha essa situação. O Flamengo corre o risco aí de perder um jogador importante e o Bruno Henrique também, 2 anos aí com 34 para voltar com 36, difícil, hein? Se isso acontecer, né, se ele for culpado, eu acho que tem que ser punido exemplarmente. Mas eu, e encerra a carreira, né? Eu, como desportista, como jornalista esportivo, como torcedor, eu vou ficar com muita pena disso. Não, e eu triste demais. É um ídolo, né? É um grande jogador. É um grande ídolo, jogador. E é diferente de alguns outros. É um cara boa. É um cara. Olha só, eu não estou julgando se ele fez ou não, tá? Eu estou falando da pessoa do Bruno Henrique. O cara pode ter erros, se for provado mesmo contra ele, mas vamos dizer assim, ele pode ter erro, que ele seja punido criminalmente, etc. e tal. Mas eu estou falando como pessoa. Pela forma de lidar do ser humano. Entende, Pedrosa, Raíza? Estou falando da forma de lidar. É um cara muito do bem, pelo menos na forma de lidar com os outros. É um cara boa praça, gente boa, é um cara que você chama para entrevistar, ele não nega uma entrevista, ele fica ali, ele te dá toda a atenção, um carinho. É um cara bacana, sabe? Um cara bacana. Já encontrei em restaurante, você acha que o cara vai te destratar como alguns? E não, cara, ele fala, pô, e aí, cara, tudo bem? E aí, paparazzo, tudo bem? Tipo assim, você percebe um carinho do cara. Então, tipo, você ter uma pessoa como essa passando por isso é muito triste, cara. É muito triste. É uma pena, né? Mas se ficar provado, se ele for considerado culpado, ele vai ter que pagar, tem que ser punido exemplarmente. Eu só lamento porque ele é um grande jogador e aos 34 anos... Sabe que anos... teve um jogador que me falou? Falou assim... óbvio que tem muita questão da presunção de inocência, mas esse jogador falou pra mim assim: eu acho que ele até sabia o que estava fazendo. Mas ele não... Faltou informação do clube... do esporte. Essa questão de aposta surgiu muito de uma hora para outra. Se você parar para pensar, aconteceu em 23. Esse boom das apostas, Pedrosa, eu não sei quanto tempo tem patrocínio, eu também. Esse boom tem coisa de 2 anos. A gente está em 25. Se você parar para analisar o boom, antigamente tinha, vou citar nomes, mas tinha aquelas lá da Europa e tudo mais, lembra? E essa loucura aqui, algumas chegavam aqui no Brasil, mas essa loucura toda começou tem 2, 3 anos, cara. Era uma novidade. Então, eu acho que ele pode ter feito. Não sei, tem que ver as provas. Mas se ele fez, ele pode ter feito também numa situação de seguinte, cara, não sabe muito bem o que é crime, o que não é. Talvez não teve essa esperteza de ver que não era uma coisa certa de se fazer. Eu não estou defendendo, não, tá? Eu só estou falando o seguinte: às vezes também há uma... Ele é muito simples. Eu percebo isso no Bruno Henrique. Ingenuidade. Ele é simples, ele é ingênuo. Às vezes vai na onda também de outras pessoas, sem perceber que está sendo usado. Então, eu realmente tenho muita pena dele pelo que se ele realmente for punido, se realmente for provado. Pedrosa. O meu pavio é menos curto do que o de vocês, tá? E a minha análise é bem menos... Eu sou um cara humano, eu me considero um cara humano... mais curto, perdão. Tá. Eu me considero um cara humano, eu me considero... Tanto que logo no início, quando teve aquela discussão do Aleph Manga, entre outros jogadores que foram também punidos e tudo mais, muita gente falava assim, não, se pegou, tem que banir ele do futebol, ele nunca mais pode jogar futebol. Eu penso de uma forma diferente. O atleta, ele passa por tanta coisa na vida dele, eu tenho certeza que o Bruno Henrique passou, que o Aleph Manga passou e tantos outros passaram para poder chegar nessa posição de ser jogador de futebol, que é a profissão que mais, digamos assim, brilha aos olhos das pessoas no Brasil. Ele passou por tanta coisa e em muitos momentos ele não teve nem oportunidade de estudar ou aprender a fazer outra coisa, que eu acho que banir o atleta é você simplesmente ceifar a única coisa que ele sabe fazer na vida. Então, assim, banir o atleta, eu não sou a favor. Mas a punição exemplar, que é nesse caso de 6 a 2 anos,
eu sou totalmente a favor. Mas eu também acabei de dizer. Não, mas a punição eu sou a favor também. Se for provado, eu sou a favor também. Eu falei que eu vou ficar com pena como torcedor, porque ele joga pra cacete, pô. É isso que só isso. Não, o que eu tô dizendo é que ele pode, na ingenuidade, ter feito isso, mas ele tem que servir de exemplo. Ele tem. Não, isso aí, fato. Não pode justificar. Eu, em momento algum, falei que ele não tem que ser punido. Ele tem que servir de exemplo. Eu não discordo. Até pelo tamanho dele, né, Pedro? Título de informação, né? Só título de informação, gente. Em 2023, antes, né, de tudo acontecer, em maio de 2023, o Flamengo realizou no Ninho do Urubu uma palestra, tá, sobre apostas esportivas para os jogadores. Antes de toda aquela situação, desse jogo contra o Santos, enfim. Então, a título de informação, o Bruno Henrique estava na palestra, foi instruído naquele momento, ou seja, conhecimento sobre essa situação ele já tinha, né? O Flamengo já tinha dado essa palestra. Não sei se anteriormente já tinha tido palestra, mas em maio de 2023, antes daquela situação, o Flamengo realizou essa palestra para falar sobre apostas esportivas, o que pode, o que não pode, direcionado especialmente aos jogadores. E aí eu acho que tem um outro ponto aqui muito importante, né? Que, assim, pelo menos nas conversas, nos prints que a gente viu de WhatsApp, a conversa era de quem sabia que não estava fazendo algo legal, porque a partir do momento que você começa a falar em códigos, ou então fala que tem coisa que não pode falar por aqui, que é melhor ligar, desculpa, não é papo de quem não sabe o que está fazendo. Você está corretíssima, Raíza. Concordo. É papo de quem sabe que está fazendo coisa errada. Sem querer julgar o Bruno, entendeu? Não sei se essas coisas procedem ou não. Tá tudo sendo investigado e será julgado. Se é ele mesmo ali falando naquelas mensagens, né? Se é ele mesmo ali só naqueles prints... terminar. Vai lá, Petrosa. É mais ou menos isso que a Raíza falou e vou novamente falar aqui. O Bruno Henrique tem 34 anos, gente. Ele tinha 32 na época. Ele não é um garoto. Ele é um jogador que é milionário há muito tempo. E a partir do dinheiro, digamos assim, a gente pode deduzir que a pessoa vai tendo mais informações, vai tendo mais oportunidades, vai tendo acesso a outros lugares. Se quiser buscar conhecimento, consegue buscar conhecimento. Teve uma palestra alertando. Cara, o jogador de futebol que em 2023 ele não sabe que combinar um cartão com um familiar é errado para que o familiar ganhe dinheiro, desculpa, gente, a gente tá aqui tratando o Bruno Henrique como se ele fosse uma criança de 10 anos. E ele não é uma criança de 10 anos. E assim, se aqueles prints forem verdadeiros, gente, é batom na cueca. É batom na cueca. Eu tô falando isso aqui desde o início da nossa conversa. Tem que ser punido. Se for verdadeiro, tem que ser punido. E se for verdadeiro, ele sabe que ele fez isso. Então, por isso ele não consegue jogar. Coloque-se no lugar do Bruno Henrique e vamos imaginar que aqueles prints, como aparentemente são... A Polícia Federal não vai divulgar isso, né? Em dúvida, sinceramente. Ele tem que ser julgado ainda, ele ainda tem a presunção da inocência, mas os indícios são os piores possíveis contra o Bruno Henrique. Possível. Então, vamos dizer que tudo isso aí seja verdade, como parece ser. Ele sabe... Se isso for verdade, ele sabe disso tudo, ele sabe o que ele fez, ele sabe que ele é culpado. Então como é que ele vai conseguir jogar? Essa aqui é a questão. Então a gente, entendeu? Tem que se colocar no lugar dele. Vamos imaginar que é tudo verdade, como deve ser, como parece ser, e que ele tá tendo que jogar futebol desse jeito, sabendo que, que tá prestes a ser punido exemplarmente, pesadamente, e talvez até tenha que encerrar a carreira dele. Obviamente isso está mexendo com a cabeça dele, né? O que eu falei lamentar é o seguinte, é um grande jogador, né? E eu vou lamentar ver ele encerrar a carreira dessa forma. Tem que ser encerrado, ou ele tem que ser punido exemplarmente, se tudo isso aí for provado? Obviamente que sim. É claro que sim. Não tem conversa. Ah, mas foi por causa disso, foi por causa daquilo. Pois você pode avaliar o que você quiser. Por causa do quê, por causa do que não foi. Mas o Pedrosa falou o ponto certo. Ele não é uma criança de 12 anos. Ele é um cara de 34 anos, né? Não dá para alegar que não sabia. Assaltei um banco, mas eu não sabia que era ruim. Eu sou, sabe? É um pouco diferente, mas não. Que você tá falando. O cara que comete um crime, eu tô falando isso porque é um cara que comete um crime. É um crime o que ele cometeu. Tô falando porque eu acho ele realmente um cara que vou usar a palavra ingênuo. É vítima da própria ingenuidade e tal. Eu não tô dizendo que ele, olha só, eu não disse que ele não sabe que não é crime. Talvez ele até tenha sido instruído. Era um negócio novo. Talvez ele tenha sido instruído. Mas não acreditou que aquilo ali era aquilo ali, aí familiar e tal. Mas não dá, né? Se isso tudo for provado, eu não posso afirmar, mas se isso tudo for provado, como o Pedrosa falou, que é batom na cueca, se tudo for provado,
ele pode ter sido influenciado pelos outros. Ele é santo também? Não, não é santo. E tem que punir exemplarmente. Eu acho que tem que punir. Até porque é pelo tamanho do Bruno Henrique. O que eu estou falando eu acho que o cara, numa hora dessa, não pensou na gravidade do negócio na hora de fazer. Mas é o que a Raíza falou. O outro jogador falou para mim dessa forma. Ele é um cara que não pensa muito bem nas coisas e tal. É uma situação... Não sabia o que estava fazendo. Se ele fez mesmo, não sabia o que estava fazendo. Mas estava escondendo, né? Como a Raíza falou, não podemos falar isso aqui. Eu vi os prints todos, tudo isso eu vi, li tudo. Ele realmente, se é ele que está falando ali, não, vamos falar lá, vamos não sei o quê. Ele está lascado. Se é ele ali, ele não está em bons lençóis. Está escondendo uma situação complicada. Vocês podem até me ajudar, mas se eu me lembro bem da reportagem do Jornal Metrópole, tentaram vasculhar o celular do Bruno Henrique e as mensagens estavam apagadas. Ele apagou tudo. Pelo celular do irmão dele que comprovaram as conversas. Exatamente. Então, assim, se ele apagou as conversas, meu amigo, ele sabe que tem alguma coisa errada.